E quando dívidas escondidas colocam em risco o seu casamento? Que fazer, hein? Eu sou Gisele Lima. Eu sou Neymar Lima. E nós somos um casal acima da média. E esse é o projeto original de Deus para todos e é para você também. Nós estamos aqui começando mais um programa Casal Acima da Média, onde nós falamos sobre os desafios no casamento, no dia a dia do casal, em todas as áreas, e fazemos juntos o caminho para conquistar um casamento de sucesso dia a dia, porque é uma conquista diária, assumindo atitudes para alcançar essa conquista. Então, se você não quer mais abrir mão de tudo que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, faça agora a inscrição aqui no canal. Ativa aí as notificações para você receber programa Casal Acima da Média toda semana, mas além desse programa, tem também vários outros vídeos que vão te ajudar bastante a tornar essa jornada a dois mais leve, mais prazerosa. E como sempre, nós trazemos aqui uma situação real de alguém que colocou ou de um aconselhamento. E hoje eu trago o seguinte tema: estou com dívidas que juntas passam de R$150 mil. Menti muito para o meu marido escondendo isso, já não sei o que fazer. Tenho medo de contar. Muita coisa nesse comentário. Pois é. Você começa dizendo o que para essa mulher desesperada? Eu começo a dizer que eu vou ensinar para ela como é que paga a conta e você vai ensinar como é que conta para o marido dela. Essa questão da dívida, vou falar só do valor. É muito interessante que nós já vivemos situações em que esse valor seria impossível. De fato, um valor maior que esse que seria impossível resolver. Vamos supor, né, que esse valor é um valor bem alto. Não, porque impossível. Cada um tem uma realidade. Claro, Pode ser que para alguns não seja tanto, para alguns seja uma conta impagável. Vamos supor aqui que vamos colocar sendo um valor bem alto, impossível. Bastante alto. Eu adoro a palavra impossível, porque muitas coisas são impossíveis, a gente pode, com um pouco de conhecimento, tornar possível. Então, vamos dizer que esse valor é impossível. Primeiro, precisa fazer uma avaliação como que isso aconteceu, tá? Foi a tentativa de abrir um negócio que não deu certo? Foi apenas consumo? Nós já vivenciamos, e eu conheço pessoas, que isso é um problema. A pessoa tem um problema, ela não para de gastar. Se eu não me engano, tem um documentário no Netflix falando sobre isso. São pessoas que elas têm Transtorno compulsivo. Isso. Elas não param de comprar. Eu vi uma matéria em que a pessoa não sabia o que ela tinha comprado. Ainda mais hoje com a Amazon, Mercado Livre, ou essas várias opções, a pessoa vai comprando. Shopee. A pessoa vai comprando e ela não percebe. E aí, precisa fazer o diagnóstico, né? Como que se chegou nisso? Muitas pessoas falam de querer viver uma vida que não é sua. Foi apenas consumo de bens de forma desenfreada. Só uma questão de vaidade, ou quem trabalha com mídia social para produzir conteúdo. Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico. Porque são coisas diferentes. Não, eu tentei empreender, eu abri um negócio, e o negócio faliu. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu tenho um transtorno. Eu não consigo parar de comprar. A outra coisa é essa perspectiva de querer viver uma realidade que não é a sua. São 3 realidades diferentes. E são 3 soluções diferentes. Então, essa pessoa... Eu sei que o que ela perguntou é que horas que ela conta para o esposo e depois você resolve isso aí com ela. Não, mas
também em relação à dívida. Não, eu sei, mas eu digo assim, ó. Acho que a primeira coisa é sentar com o cônjuge e apresentar o fato. Ó, nós temos esse fato. Uhum. Eu menti, eu errei. Porque muitas vezes a Acho- dívida não era Você 150. você trouxe alguns pontos aí que eu considero bem relevantes, que eu acho que vale a pena a gente desmembrar um pouquinho. Mas antes de entrar, às vezes essa dívida não era 150, ela começou em 10. E aí, Não, provavelmente. você não falou, você não compartilhou, e aí chegou nessa situação. Então chega uma hora que você precisa passar. Uma dívida sempre começa pequena e tem sempre Mas no caso de uma falência, não. a chance, a oportunidade. Tem Por isso que eu razão. falo, precisa do diagnóstico. Mas às vezes, assim, ter que se confrontar com essa realidade pro cônjuge é muito difícil. Então, às vezes precisa da ajuda de alguém. Uhum. Alguém que junto possa caminhar com essa pessoa. Sim, mas deixa eu pegar aqui alguns pontos que você colocou, que eu acho que vale a pena a gente desmembrar, que você falou da compulsão por consumir, por comprar, que é um transtorno que sempre existiu, mas com a internet, com Opa, a facilidade da compra online, o cartão de crédito também é mais fácil, isso piorou muito e vem piorando. uhum. Então, é um dos maiores perigos e aonde a gente precisa mais ter um planejamento, um alinhamento, um projeto financeiro bem claro para não cair na armadilha. E isso exige muito de todos nós, Uhum. porque mesmo antes, assim, o transtorno compulsivo de compra era uma coisa aqui e ali, mas hoje está, assim, Intensificou muito. a porcentagem alta de todos nós estamos sujeitos a entrar numa dívida, assim, sem perceber, por causa de todo esse sistema que foi construído Para estimular o muito consumo. bem pensado para a gente cair. Uhum. Né? Então, a gente precisa se informar mais, estar mais alerta, mais esperto, atento com isso, né? E eu acho mais difícil que você falou assim, talvez a pessoa foi montar um negócio, empreender e colocou a dívida. Não me parece ser o caso, mas eu acho que é importante pontuar, porque hoje, até com o empoderamento da mulher, as mulheres elas estão sendo até pressionadas, nem motivadas, Uhum. incentivadas, elas estão sendo pressionadas a ir muito para o mercado de trabalho, né, para altas posições nas empresas e empreender. Uhum. Elas estão sendo, está sendo colocado para elas que elas precisam fazer isso. E muitas vezes elas não têm o perfil, não procura ver se tem o perfil e acabam se envolvendo em problemas, em dívidas. E pode acontecer, sim, de você ir levando, não, eu vou dar conta, não, e não conta para o marido, né? Aham. Não, eu vou dar conta, vou resolver. Mês que vem melhor. Isso é uma fase, é assim mesmo, empreender é difícil mesmo. E aí pode se enrolar. Então, eu acho relevante isso que você colocou. Só que o primeiro ponto que eu quero colocar para essa pessoa e para todo mundo que está assistindo é que isso aqui é uma traição. Esconder qualquer coisa sobre finanças, seja dívidas, tem gente que esconde uma renda extra, tem gente que esconde uma conta Uma continha no banco. extra, um Um dinheiro de patrimônio. reserva. Isso é engano, isso é desonra, isso é deslealdade, isso é infidelidade, Uhum. né? Isso já é um tipo de traição. E é o segredo, a mentira, o engano é que destrói o casamento muito antes do que uma dívida. Uhum.
Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante as pessoas entenderem, e essa mulher. Por quê? Mais importante do que essa dívida, e tem muitos caminhos procurando um consultor financeiro, depois você pode falar um pouco mais sobre isso, tem muitos caminhos para reverter a situação. Então, mais importante do que a dívida e sanar a dívida é restaurar a conexão perdida. Uhum. Restaurar, reconstruir a confiança que foi quebrada. Uhum. Esse é um desafio maior do que a dívida e as pessoas não percebem. Por quê? Para chegar nesse ponto de vir escondendo, é porque a comunicação está muito ruim, a comunicação está falha ou pode estar até ausente, né? E houve quebra da confiança. Os dois, já existe alguma coisa aqui que não está bem. Os dois estão desconectados, estão distantes para chegar num ponto desse. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa entender, que se ela não abrir o coração, por mais doloroso que seja uma verdade, a verdade é sempre melhor, porque a verdade é o que pode trazer cura. Sem trazer à luz, sem haver uma revelação, sem falar toda a verdade, não tem como fazer o caminho da cura, da superação e da restauração. E muitas vezes, o fato de não poder compartilhar com o cônjuge, que eventualmente pode ser a solução para aquela realidade, o que antes era uma coisa pequena, está enorme. Se esperar mais 6 meses, e provavelmente ela está no Brasil, isso no Brasil em 3 anos vira algo, se hoje é impossível, é totalmente impossível. Então, se ela estiver nos ouvindo, não amanhã, hoje, resolver. Não consigo. Chama alguém, chama um conselheiro, chama alguém que é de confiança dos dois, alguém que se importa. O que não resolve nesses casos? Esse chamar alguém, sempre é bom pontuar isso, né? Alguém de real confiança, que vai ter mesmo alguma capacidade de ajudar e que seja de confiança dos dois, porque para que possa... Geralmente não, muitas vezes... Para que possa mediar, né, o conflito. Às vezes a pessoa vai compartilhar com alguém que não tem nada a ver, que vai dar uma orientação completamente equivocada, que muitas vezes não tem a solução. Esse é o tipo de coisa que só justifica você compartilhar com alguém que pode ajudar tanto nesse compartilhar com o cônjuge, quanto na solução. E não é dar o dinheiro, não é isso. Vou compartilhar com alguém que vai me... Não, isso é muito, muito improvável. Mas tem várias possibilidades que podem ser adotadas para essa situação. Para mim, diz muito, né, essa última frase, tenho muito medo de contar. Então, para a relação em si, para o casamento em si, isso diz muito. Porque se eu chego ao ponto de ter muito medo de compartilhar o que quer que seja com você, tem alguma coisa errada, né? Porque com o meu cônjuge, eu deveria ter total liberdade para abrir o meu coração, para contar, inclusive, um erro. Sim. Uma falha, porque todos nós, em algum momento, erramos, né? Falhamos. Então, pode ser, a gente não sabe, né? Que esse marido seja uma pessoa também mais agressiva, seja uma pessoa que já tenha também um perfil, né? Mais difícil. E, se for o caso, mais ainda é importante ter alguém. Encontrar alguém que possa fazer essa mediação, né? Porque não existe como você fazer esse caminho que nós estamos tentando fazer juntos aqui para conquistar um casamento de sucesso, que é permanecer até que a morte nos separe, estando ambos felizes, satisfeitos, né? Uma parceria perfeita, que é o projeto de Deus, sem total transparência, sem total honestidade,
sem ter essa cumplicidade entre os dois e uma conexão forte. Então, o mais importante é agir para resgatar essa conexão que já foi perdida aí, né? E, e quanto às dívidas, também é importante chamar alguém, um consultor financeiro, para ter ideia, colocar no papel exatamente o que nós devemos, o tamanho, para enxergar essa realidade bem clara, para poder traçar estratégias, caminhos, pontuar ali alguém, eu não sou especialista nessa área, alguém que seja especialista, que possa dar as opções e o caminho para poder Eu não sou especialista, não, eu tenho uns palpites. até negociar a dívida, Pois inclusive, é. né? É só a gente imaginar o seguinte: digamos que isso seja uma pessoa, seja 5 pessoas, ou seja 10 pessoas, certo? Se é uma pessoa só, essa pessoa, de alguma forma, ela quer receber isso aí, ok? No juro do Brasil, do jeito que tá, essa dívida é impagável. Então você tem que chegar com essa pessoa, digamos, seja uma. E tem uma coisa que sempre impacta quem quer que seja, é você reconhecer a sua condição e dizer, eu vou resolver. Então você imagina que é 150 mil, né? 150 mil não dá para pagar, mas 150 prestações de 1.000, talvez dê. A questão é que muitas vezes quando a gente chega nessa situação, a gente quer se livrar do problema. Se livrar não tem jeito, o problema está aí, percebe? Outra coisa, ah, tanto quem tem para receber quanto você que tem para pagar, sabe que se deixar correr juro, ninguém vai receber. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser conversado com o seu credor. Você chegar, ó, a gente tem um problema, eu vou te pagar, mas eu não consigo pagar desse jeito. A gente pode congelar a dívida, e aí eu vou te pagar 150 de mil. A questão é que, geralmente, quando você está numa situação dessa, você quer que um milagre aconteça, alguém apareça e fala assim, você não precisa pagar, mas isso não vai acontecer. A outra coisa é, com um consultor, seja lá quem for, a identificar onde que está essa dívida. Então, é várias lojas, é crediário, é cartão de crédito, porque em qualquer lugar, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tem empresas que podem comprar essa dívida, parcelado a longo prazo. Agora, não adianta, digamos que você está pagando um juro aqui. Se você for fazer, que isso é muito comum, eu estou devendo no cheque especial, eu pego cartão de crédito eu pego no consignado, aí a 150 vai para 500 em 3 anos. E isso nunca vai resolver. Porque o normal, quando você está assim, aí vence a primeira dívida e você coloca no cartão de crédito. Aí vence outra e você pega um consignado no Brasil. Aí vence outra, ela vai só aumentar. Isso nunca vai resolver. Você precisa, com orientação, às vezes você precisa até ver quais são as formas legais e judiciais de fazer isso. Dizer, ó, eu vou pagar, mas eu não consigo pagar mais do que isso. Percebe que aí você, digamos, tem um marco para você e para o outro. Ó, você é meu credor, eu vou te pagar, mas eu consigo pagar esse valor. Tem uma situação que é um pouquinho mais grave. Eu não sei qual que é a realidade. Se você pegou isso, digamos, de um agiota, de alguém fora do mercado, aí isso aí é uma situação muito mais complicada. De qualquer maneira, tanto o diagnóstico quanto o planejamento precisa desse casal junto, dessa família junto. Esse é o ponto. Sem dúvida. Esse é o ponto que São duas situações diferentes para ser resolvidas. outro ponto de extrema relevância. Entender que essa é uma situação adversa, é uma situação de crise. E todo casamento
vai passar por situações assim, Uhum. situações de crise. Um casamento saudável não é um casamento perfeito que não vai ter crise, né? Todos nós passamos. E nós não somos especialistas em finanças, mas temos 37, quase 38 anos de casados e já passamos situações Muito de desafiadoras. crise financeiras muito fortes, né? Uhum. Você sempre foi empresário, empreendedor, então já quebrou algumas vezes, já passou situação. Não tivemos a situação de esconder, Uhum. mas É interessante a gente. de passar, de ter que começar de novo. Então, quando o casal entende, por isso que eu estou pontuando desde o início, que mais importante do que a dívida é resgatar a relação. Total, total. Porque o engano, a mentira, tem um peso, inclusive, espiritual, Uhum. né? E é o que vai destruir o casamento se não for resolvido. Por quê? Se for resgatado a conexão, né? E os dois unir força, porque em tempos de tempestades, de adversidade, é que a gente precisa mais unir as forças e juntos, então os dois podem começar do zero. Sem dúvida. A gente eu acho que já, assim, de perder tudo e começar do zero, pelo menos umas 3 vezes Quantas vezes, né? E é nessa interessante. jornada. Mas Você, quando a gente está junto, buscando a Deus, né? Deus é o alicerce inabalável, Deus é a nossa força extra, é a terceira dobra da corda, né? É a intervenção sobrenatural. Então, quando a gente está nesse movimento, a gente começa de novo, e é do zero. interessante você falar isso, desse momento que a gente viveu, porque quando a gente vê no Instagram hoje, na mídia social, parece que só tem campeão. As pessoas, elas nunca perdem. Elas só caminham de vitória em vitória, o que não é verdade. Então a gente vê hoje uma realidade editada em que as pessoas estão contando uma história, geralmente para te vender alguma coisa, ou para te vender audiência, ou para te vender algum produto, ou para te vender uma mentoria, em que nós só temos campeões invencíveis, generais de guerra que ganham todas as batalhas. E a gente sabe que na vida não é assim. Quantas vezes nós já vivemos situações muito difíceis, em que a maioria das pessoas não compartilha isso de jeito nenhum. Porque isso como que contamina a sua reputação. Hum. E eu converso muito com os meus filhos, um homem tem que ter histórias para contar e cicatrizes para mostrar. Isso é o que vai representar a vida E que um ele teve. casamento também. O casamento também. Casamento sem Né? história e sem cicatrizes é um conto de Sem fadas, recomeços. não é? Então, eu acho que, primeiro, é estar juntos. Segundo, que tem o terceiro diagnóstico, né? Se é a compulsão. Aí precisa de tratamento. Não adianta só E é falar com o muito esposo. importante identificar isso. Se é um problema pessoal mesmo, uma dificuldade pessoal, que talvez a pessoa sempre teve ou começou a ter num momento de ansiedade, Você alguma sabe que coisa, ou por causa das mídias sociais, e aí sim precisa buscar ajuda para poder eu não sei quem já não se viveu, repetir, né? mas nós já vivemos uma situação dessa no início do nosso casamento, que era o tal do cheque pré-datado. Não sei se você lembra disso. Você dava um chequinho para cá, outro chequinho para lá, comprava. Quando a gente foi ver, a nossa dívida era impagável. E eu não sei se você lembra que nós sentamos juntos, falamos assim, ó, não usamos cheque, não usamos mais cartão de crédito. Nós ficamos uns 3 anos pagando Uhum, todas as nossas contas em dinheiro. uhum. Eu recebia, tirava o E dinheiro viver exatamente com o com que que tinha. Uhum. Tem, faz. Ah, isso a mim, E pessoalmente, tem muitas dívidas que você só consegue sanar assim. com E se os certeza. dois não estiverem bem, né, bem alinhados e juntos num só pensamento, E aí, aí uma não dica para consegue. essa pessoa nesse recomeço. Eu lembro que um bom tempo aqui nos Estados Unidos, a gente já está aqui há 13 anos, e foi
durante um período de muito desafio, de muita escassez, eu particularmente defini que eu tinha um modelo de sapato, eu comprava uma calça do Walmart, eu adoro aquela calça até hoje. As pessoas às vezes são preconceituosas com o Walmart, eu adoro aquela calça do Walmart, É, e uma camisa também do Walmart. pode ver como originalidade. E isso, eu nunca estive menor nem pior pela roupa. Estilo próprio. Estilo próprio. Eu vejo as pessoas falando assim, se você quer ser alguém, você tem que ter um iPhone último modelo, porque ninguém respeita alguém sem iPhone. Ou sem um relógio de luxo. Gente, isso é uma mentira que não tem o menor sentido. Imagina porque muitas vezes essa dívida foi em Então, função esse disso. é o grande problema, é a armadilha de hoje em É, dia. eu ter que me Mas validar. você merece, Eu ter que você me validar por causa de precisa, um telefone ou você de um relógio. precisa. Eu me valido por quem eu sou e pelo que eu consigo construir, não pelo relógio que eu uso ou pelo o telefone que eu dou conta de comprar, que geralmente as pessoas que são relevantes não têm a menor preocupação com isso, nenhuma. É só aquele que quer fazer uma mídia para mostrar algo que de fato ele não é. E isso é muito importante para que essa situação não aconteça de novo. Uhum. Então, assim, tem que entender que tem que ver que lugar que está esse casamento, essa relação. Precisa fazer uma Muito bom. avaliação honesta do casamento e começar um caminho de resgate, né, de reconstrução da confiança, da conexão. E isso não é de um dia para o outro. A gente nem sabe quantos anos esse Essa desgaste está acontecendo, né? Mas isso precisa ser feito. E é claro, a primeira coisa, chega de segredo. Chega de mentira, chega de engano, assumir mesmo o compromisso de total transparência e honestidade a partir de agora. Eu tenho uma palavra para esse esposo aí, que eu não conheço. Essa esposa está relatando, e eu aqui simulei 3 cenários possíveis para a realidade dela, mas eu tenho uma palavra para esse esposo. Eu entendo que o esposo na casa é aquele que dá direção, proteção e provisão. Então, se você se encontrasse nessa realidade, com segredo ou seu segredo, eu entenderia que isso era uma responsabilidade minha. Porque, às vezes, é comum, numa realidade como essa, hoje os homens são muito sensíveis. Quando o homem fica sabendo, fica extremamente ofendido. Isso aí é motivo para destruir esse casamento. Muito pelo contrário. Esse homem tem que ter a clareza da responsabilidade que ele tem de uma coisa dessa acontecer, ele não percebeu. Porque se isso aconteceu, é porque ele não deu nem a direção, nem a proteção, nem a provisão que essa esposa precisava. Uhum. E quando ela vier a revelar essa dificuldade, ele precisa assumir o papel dele e dizer, ó, o que você fez estava errado, ponto. Mas agora vamos juntos resolver isso. Até porque o dinheiro é nosso, a renda é nossa e a dívida é nossa. Isso, exatamente. E eu vou mais ainda. Mas as pessoas hoje casam com meu dinheiro, seu dinheiro. É legal. E eu queria, Minha conta, sua conta. eu pessoalmente quero dizer para esse esposo, Esse é um outro grande problema. eu quero dizer para esse esposo, a responsabilidade é sua. Se isso aconteceu dentro da sua casa, é porque você. Ah, mas foi ela que. Mas você não deu a proteção, a direção e a provisão que ela precisava. Então, junto com ela, assuma o problema e resolva. Porque é muito comum, igual você está falando, se é problema seu, você resolve. Eu vou cuidar da minha vida. Isso não é um papel de um homem, muito menos de um marido. A não ser que E eu seja espero. um caso de compulsão, mas aí é outra história e também não é a maioria. Não é só isso, não. Mesmo que seja, essa esposa precisa de proteção. Uhum. Ela precisa de direção. E mais do que nunca,
agora preciso de provisão. Então, eu espero que os homens me ouçam com carinho e atenção, porque isso é responsabilidade nossa. Tem uma coisa que eu tenho aprendido no casamento. Ela não deveria ter feito isso. Não deveria, mas fez. Então, a questão não é quem fez, nem quem deveria, mas é quem vai resolver. Uhum. E, às vezes, esse esposo pode resolver. E sem dramas. Hoje, ela pisou na bola, amanhã ele pisa na Opa! bola, e casamento é isso. Com certeza. Casamento é a prática do perdão diário nas pequenas Isso, muitas vezes, é ofensas, uma nas grandes oportunidade ofensas. incrível para um recomeço e para um dia essa história ser contada como celebração. Toda crise, toda adversidade é uma oportunidade incrível É isso aí. de crescimento, de transformação, de recomeço. E Deus é especialista nisso. É isso aí. Se Ele for o centro, o alicerce, né, e os dois se unirem, vai dar tudo certo. Você viu que legal? Uma história dessa pode ser uma história para contar e cicatrizes para mostrar. Exatamente. Pode ser um testemunho que pode mudar a vida de muitos outros Da casais. família e dos filhos. Que Deus pode usar Com certeza. o seu testemunho para ajudar e transformar a vida de muitos outros casais, né? Então, fazendo um resumo bem rápido aqui, juntando um pouquinho de tudo que a gente falou, pensando em dica prática. Chega de segredo, total transparência, honestidade, porque o que fica escondido não tem como ser tratado, né? Não tem como ter cura, superação. Fazer junto um levantamento real de todas as dívidas e estabelecer um planejamento estratégico para sanar. Buscar ajuda profissional tanto para o relacionamento quanto no direcionamento financeiro, para exatamente transformar o problema numa oportunidade de crescer, de fortalecer ainda mais a união e a conexão entre os dois, né? E a partir de agora... Antes do agora, e marido agora, seja homem. E orar juntos também, que eu estava esquecendo, com certeza, né? Pedindo a Deus sabedoria e direção para recomeçar com responsabilidade. A partir de agora, manter essa transparência, conversar sempre sobre tudo e sempre ter um bom planejamento financeiro. E se essa conversa fez sentido para você, não deixe de compartilhar com outras pessoas que você sabe que também precisam ouvir isso. Se inscreva aí no canal, ativa as notificações para você não perder o programa Casal Acima da Média, outros vídeos com outros formatos, com conteúdo em todas as áreas do casamento que vai te ajudar a melhorar a convivência e conquistar um casamento de sucesso. Que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sua casa, seu casamento. Nós nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.